Dois eventos. O anticristo governando a terra. Está fácil. Muitos países aí, o chip já é obrigatório. Desde 2013, nos Estados Unidos já é obrigatório usar o chip. Crianças já estão usando o chip. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele preveu tudo isso aí. E ele disse, veja o que ele falou aqui, olha: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, se antes que venha a apostasia. Ou seja, sem que o homem do pecado venha governar a terra. Em 1 Timóteo 4, versículo 1, diz assim, olha, que nos últimos dias, muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Espíritos enganadores e o que? Doutrinas de quê? De demônios. Ou seja, quantos falsos profetas estão enganando as igrejas? Está liberando aquilo que Deus não liberou. Está facilitando aquilo que Deus dificultou. Pode isso, pode aquilo. E quantos falsos profetas estão infiltrando as igrejas, colocando doutrinas de demônios? Irmão, mas nunca vou ver isso. Como é que eu vou saber se o meu pastor é um falso profeta? Visão espiritual. Visão o quê? Espiritual. Se o seu líder não prega a Bíblia, espere. Se seu líder, melhor, irmãos, se a sua igreja, o seu líder, faz cair chuva do céu, faz milagre acontecer, mas se não for bíblico o que ele está fazendo, é um falso profeta. Ou seja, é o enganador. E o apóstolo Paulo falou isso. Hoje é muito fácil, como o irmão leu aqui, nós ouvimos um evangelho fácil, um evangelho financeiro, onde que algumas igrejas estão virando empresas e os membros estão virando o quê? Clientes. Igrejas que prometem luxúria, mesmo, não se você não for próximo, Deus não está contigo. Prometem coisa que os irmãos nunca vão alcançar, mas eles têm lábios muito fortes. O espírito de enganação está pairando nas igrejas. Hoje, como eu vi aqui, é muito fácil. Você vê igreja aí que custou talvez milhões de reais, mas Jesus não está nela. Pregadores corruptos, amigos do mundo, pastores que largam suas esposas, divorciam, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, estão aí comandando a igreja. Um evangelho que não é bíblico. Igrejas abertas através de rebeliões, lobos que não respeitam dirigentes, ofendem os seus pastores, querem comandar a igreja, querem tomar a igreja dos pastores, e às vezes são apoiados pelos seus líderes a abrir uma igreja de rebelião, e Deus nunca vai estar nela. Amém, irmãos? Nunca vai estar nela. Que Deus ele vai cumprir as suas escrituras. Lobos, e às vezes são apoiados pelos seus líderes e abrem a igreja de rebeliões. 2 Timóteo 4, 3 diz que virá tempo em que muitos não
sofrerão a sua doutrina, amontoarão para si doutores como as suas próprias concupiscências, terão comichão nos ouvidos e amontoarão para si, né, doutores. Ou seja, muitos vão procurar a igreja para ouvir aquilo que querem ouvir. O pastor vai pregar aquilo que ele vive. Não larga a sua esposa, não vou largar, não casa com outro. Eu vou fazer aquilo. E ele é assim, ele vive assim. E a Bíblia diz, assim como é o pastor, será também o quê? A igreja. Então, irmãos, valorize essa igreja. Nem vamos dizer isso. Valorize. Aqui se prega o verdadeiro evangelho. Eu sou casado com uma mulher só. Sou esposo de uma mulher só. Sou fiel a ela. Não sou perfeito. Sou pecador. Mas trago o verdadeiro o quê? Evangelho para a igreja. Valoriza isso. Respeite isso. Você quer ser próspero, abençoado, respeite seu líder. Você quer que Deus te honre, respeite o seu pastor. E o apóstolo Paulo, ele deu um grande sinal. Ele falou assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que aconteça o quê? Apostasia. Né? E que manifeste o quê? O homem do pecado, ou o filho o quê? Da perdição. Quem que é o homem do pecado? O anticristo. Quem que é o filho da perdição? É a besta. Irmãos, está próximo a acontecer isso. Apostasia já está acontecendo. Esfriamento de fé. Pastores estão afastando das santas escrituras. Estão dando ouvidos à doutrina de demônios. E já, apoiado pelo Vaticano, pela Igreja Católica, o anticristo, que vai governar esse mundo com uma só moeda, com um só governo. E ele terá domínio, autoridade e poder sobre toda a terra. Um governo. Em Daniel, capítulo 8, no versículo 12, sabe o que está escrito lá? Daniel falou assim: ó, e o exército lhe será entregue com autoridade contínua por causa das transgressões, e lançou a verdade sobre a terra e fez isso prosperar. Ou seja, um governo que vai comandar um exército mundial. Todo o exército, eu creio que hoje a maior potência hoje está na mão, se eu não me engano, dos Estados Unidos. Uma potência. E o anticristo vai comandar esse exército com autoridade, domínio, poder. Irmãos, no mesmo Daniel 8, no versículo ao lado ali, 23, sabe o que está escrito lá? Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei. Amém? Se levantará um rei feroz, de cara, e será entendido em adivinhações. Quem que é esse rei? O anticristo. Um homem que vai ter um domínio fácil. Muitos vão ter ele como um grande profeta, porque ele vai trazer paz na terra. Ele vai resolver todos os problemas políticos. Ele vai trazer paz, tranquilidade. Vai ter uma só religião, uma só moeda,
uma só política e um só comando. Tudo vai parecer o quê? Está tudo o quê? Tudo tranquilo. A paz vai reinar na terra. Veja o que fala aqui em Daniel 8, 24. Pode acompanhar isso. Fala assim, ó, e se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder. Ou seja, um homem carnal como nós, que ele será governado por quem? Não pelo poder dele, não pela força humana dele, mas por Satanás. O próprio Satanás estará habitando nele. Autoridade, domínio e grande poder. E destruirá maravilhosamente e prosperará e fará o que lhe aprouver. E destruirá os fortes, ou seja, tudo que opor contra ele, ele vai vencer facilmente. Qualquer outro país, qualquer nação que for contra esse governo mundial, vai perder. Porque o próprio Satanás está no comando. Que seja a nação mais potente se levantar contra esse um só governo, não vai conseguir, vai perder. Depois fala, destruirá os fortes e o povo o quê? Santo. Quem é esse povo santo? Os crentes. Ele promete eliminar da face da terra tudo que se chama o quê? Cristãos. Ou seja, os judeus. Agora, presta atenção aqui, irmãos. Veja o que está escrito aqui no versículo 25. E pelo seu entendimento, também fará prosperar o engano na sua mão e no seu coração, e engrandecerá, e por causa da tranquilidade, ou seja,